Eu acho que todos nós temos as nossas paixões. Alguns têm muitas paixões, alguns têm menos paixões. Mas todos nós somos apaixonados por alguma coisa. E hoje nós vamos conversar com um amigo cuja paixão é muito coincidente com a minha. Nós ambos somos apaixonados por livros. E essa conversa então vai ser sobre livros. Quais livros? Aqueles livros que influenciam a nossa vida. Aquele livro que faz aquela diferença que vai marcar a nossa vida para sempre. Assistam essa nossa conversa. Eu tenho certeza que você vai encontrar algum livro que vai mudar a sua vida. Então, pessoal, estou aqui com o amigo Wanderson Franco. Ele tem um currículo bem interessante. Ele é teólogo, ele é pedagogo, ou melhor, quase pedagogo. Ele é estudante de direito já no final do curso. Ele é professor da rede pública, da rede particular de ensino fundamental e médio. Se eu continuar falando aqui, eu vou demorar muito tempo. Mas o importante é que o Wanderson está aqui e vai conversar com a gente. Wanderson, primeira coisa, muito obrigado por você ter aceito o convite de estar aqui usando o seu tempo, que eu sei que é precioso, para conversar um pouquinho sobre a nossa paixão. Daqui a pouco eu falo qual que é essa nossa paixão, essa paixão que nós temos em comum. Mas, Wanderson, muito obrigado mesmo por você estar aqui, conversando com a gente. Eu que agradeço, é uma alegria poder estar com o senhor, me sentir honrado, extremamente privilegiado por ter recebido esse convite. Como lhe disse, a gente se sente como um noivo, como um debutante, ou uma sensação única, uma sensação de ter um ex-professor, uma pessoa da nobreza, da dignidade, da maestria que o senhor sempre se mostrou, tanto como mestre, tanto como docente, em bater esse papo com um ex-aluno na maior leveza, na maior nobreza. Eu não posso deixar de registrar aqui o quão eu me sinto honrado por isso. Muita gentileza sua, Wanderson. Mas eu falei, deixa eu falar de novo. Nós temos uma paixão em comum: livros. Eu e você adoramos livros, não é verdade? Então, Wanderson, conta para nós aqui como é que foi, como é que iniciou essa sua paixão pelos livros, né? Até porque a gente tem que hoje, né, quando a gente fala de livros, o pessoal arrepia um pouquinho. Mas por onde começou a sua paixão? Desde quando essa paixão existe, Wanderson? Olha, interessante que os nossos referenciais, eles começam desde a infância, mas os nossos professores são aqueles que marcam e marcam positivamente a nossa trajetória leitora. Eu tive uma professora, a dona Aparecida Conceição, acho que ela foi uma pessoa decisiva nesse processo de iniciação ao círculo leitor. Ela incentivava com muita proficiência, tanto lá na educação infantil, como também na época que cursei o curso de teologia, eu tinha um professor chamado José Sidney, e ele andava com um texto grego debaixo do braço, lecionava para nós tanto o grego quanto a língua portuguesa, e com muita maestria, que despertava muita paixão. E foram a convivência com pessoas assim que foi despertando essa paixão pela leitura. Você falou uma coisa bem legal, né? Isso começa lá atrás, né? No tempo que a gente era garoto ainda, né? E foi isso que aconteceu então. Você, garoto, se apaixonou pelos livros. Foi. Não só pelos livros, professor Ribeiro, mas eu acho que me conduziu a ter uma paixão pela educação, essa professora que eu citei, a dona Cida, né? Dona Aparecida, ainda viva, a visito todos os anos, está com seus 82 anos. Lembro-me que mamãe, quando chegava da roça, ela chegava da roça, me ajeitava para ir para a escola, ou deixava as coisas prontas para que eu fosse no outro dia.
Eu chegava na porta da escola, a dona Aparecida Conceição, sabendo de nossa origem humilde, ela levava 2 pastéis todos os dias, esperava atrás do muro da escola, me dava um beijo na testa e dizia: menino, você será um menino de grande êxito, de grande sucesso. Nunca me esqueço disso. Essa forma com que ela se relacionou comigo afetivamente marcou decisivamente a minha trajetória. No entanto, quando eu me formei em letras, eu me lembrei no meu discurso, fui convidado para ser orador da turma, eu a citei no meu discurso, como que um professor tem o poder de marcar positivamente a vida de um aluno, principalmente no aspecto leitor. E me apaixonei tanto pela postura dela, me vinculei tanto afetivamente, que resolvi ser professor também. A gente nunca sabe, né, se o professor ele tem bola de cristal de detectar, né, essas particularidades dos alunos, ou se o fato dele eleger um aluno para falar você vai ser bom, você vai ser grande, o aluno acaba se convencendo disso, não é verdade? Uma coisa que o senhor falou é extremamente importante, né? Existe essa misteriosidade. No entanto, o professor tem esse poder. Ele tem esse poder na condução. Essa relação afetiva faz com que a gente se lembre. A gente não se lembra muito do conteúdo ensinado, para falar a verdade, mas a gente se lembra de como era o trato, as relações, o afeto, o carinho que esse professor conduzia. E a forma como ela se portava me fez com que eu me apaixonasse pela leitura. A primeira vez que eu fui visitá-la, ela estava com 76 anos. Fui visitá-la assim que eu cheguei em sua casa. Falei: a senhora está lembrada de mim? Isso mais de 30 anos, mais de 30 anos passados. Ela saiu no portão junto com a sua irmã, também professora. Ela começou a chorar e disse assim: como que eu poderia me esquecer do meu pequenininho? Aquilo para mim foi uma emoção tão grande, né? Então são essas coisas que fazem com que a gente rume caminhos significativos ao longo da profissão. Bom, é verdade, né? Professor é uma coisa e eu sempre procuro, né? E você com certeza também faz isso, né? Quando a gente está lá diante dos alunos, né? De passar realmente uma mensagem positiva, uma mensagem legal, né? Uma mensagem boa. É claro que a gente sabe que a gente não consegue penetrar na mente e no coração de todos, mas se a gente conseguir um ou dois, a gente já tem a missão cumprida, não é verdade? Tanto é verdade que essa familiaridade que nós temos, tanto o senhor, essa paixão pela leitura, essa minha paixão pela leitura, ela acaba se vinculando naturalmente. Eu não posso deixar de me esquecer de uma frase, né, que o senhor citou um dia, numa aula, a qual estávamos tendo, na área constitucional, e lá, na Cargas d'Água, o senhor parou de escrever na lousa, virou de costa para toda a sala e disse assim: nós, como professores, e futuramente como nobres operadores do direito, nós nunca podemos deixar de ser alunos. Quando perdermos a percepção de sermos alunos, ou seja, de estarmos em busca de aprender, estaremos fadados ao fracasso. Talvez seja por isso que a gente ama tanto a leitura, essa busca constante pelo aprender, a qual nos colocamos na posição de subserviência, né? A gente sempre está pronto a aprender, a gente nunca sabe. Quando a gente acha que sabe, tem mais alguma coisa para a gente buscar conhecer, mais alguém novo, que você fala: nossa, que conhecimento fantástico surgiu, que livro, onde que estava esse livro? A gente ama a biblioteca, livrarias, a nossa paixão. Verdade, verdade. E esse aprendizado é uma coisa, o dia que a gente parar de aprender, né, é porque alguma coisa está errado com a gente. Mas, Wanderson, me conta uma coisa. A gente está falando de livros e o objetivo do nosso papo aqui justamente hoje é falar sobre livros. Você como estudante, né, e bota estudante nisso, conta pra gente sobre livros em geral. Livros clássicos, livros que não são chamados clássicos, tem outros nomes, uns chamam de best-seller, outros chamam de... Os nomes não são relevantes. Mas conta pra gente aqui, como que a gente pode chamar um livro de clássico e por que a gente chama um livro de livro clássico? Nossa, que pergunta maravilhosa, né? Primeiramente, um livro ele se torna ou ele recebe esta titularidade de ser chamado de clássico pela crítica literária
quando ele se torna um livro atemporal. Você pega um livro que foi publicado, que foi escrito por um autor em 1350. E ele, ao ser lido no século XXI, no ano de 2010, 2021, 2022, o leitor passa a ter a sensação de que este livro foi publicado a semana passada. É um dos critérios para dizer que um livro tornou-se clássico. E ele trafega por inúmeras culturas, inúmeras línguas, sem nenhuma crise na sua percepção conteudística. Nós temos aí as obras, principalmente, que é um clássico, que é o Don Quixote, o clássico espanhol. Esta obra torna-se uma representação significativa tanto para brasileiros, latino-americanos, como para europeus, entendendo o contexto da sociedade, bem como a fugacidade do homem em tentar perceber as demandas que o cercam. Isso torna-se um elemento clássico. Porque a gente pode falar também de Shakespeare, né? Pega lá o Hamlet, que foi escrito aí há séculos passados e torna-se muito contemporâneo à nossa vivência. Mas vamos, olha, gostei. Mas vamos fazer o seguinte, vamos explorar um pouquinho mais esse negócio de livros clássicos, mas antes, vamos fazer um intervalinho para não cansar muito os nossos participantes aqui. Mas eu queria, só para a gente introduzir o nosso próximo assunto aqui, eu queria explorar com você o seu conhecimento disso, o que esses livros clássicos podem trazer para a nossa sociedade atual, né? Como você falou, um livro escrito lá há muito tempo atrás, ele ainda consegue influenciar, consegue fazer com que a gente mude o nosso pensamento hoje, em pleno século XXI, mas daqui a pouquinho. Vamos dar esse intervalo. Até já!